momento da pregação e da oração aqui no ar, na live do canal Conteúdo Edificante. Fazendo uns ajustes aqui, já a gente já começa pregação e oração. Vou ver algumas possibilidades aqui. Acho que assim dá uma melhorada, assim acho que tá bom, né? Pegando bem. Glórias e honras ao Senhor. Deus os abençoe, você que está nos acompanhando agora nesse momento, pelo conteúdo edificante, mais um instante de pregação e de oração. Eu vou aproveitar aqui para colocar um plano de fundo direto do meu note, e então vamos começar exatamente o momento da pregação e da oração. Muito interessante, muito importante, pelo fato de que nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que é por meio da palavra do Senhor e por meio da oração que são santificados, e o Senhor opera justamente porque há essa santificação. Assim como Deus disse lá para Josué: santificai-vos para que amanhã eu opere maravilhas no meio de vós. No fundo, o hino de minha autoria, Não Temas. Abra a vossa Bíblia em Aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 em diante, até o 18. Essa será a mensagem, o texto base para meditarmos. Deus abençoe grandemente a vossa vida. Leamos então o texto sagrado, exortações diversas e saudações do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses que viviam em Tessalônica. Lembrando que as minhas meditações estão sendo feitas nos últimos capítulos de cada epístola. Muito interessante, porque sempre na parte derradeira tem uma mensagem, tem algo a dizer, que é de suma importância, que vale às vezes muito mais do que o que foi dito no início, no preâmbulo da epístola, da carta, ou no centro, no meio dela. Ok? Vamos lá. Estamos tendo algum probleminha com a live, agora voltou, vamos lá. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações na caridade de Deus, na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vós aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos em nós mesmos exemplo, para nos, melhor dizendo, imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como seu próprio pão.
obedecer a nossa palavra por essa carta, do tal e o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o tenhas como inimigo, mas admoestai como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos colocar um pouquinho no fundo musical e já vamos para a pregação. Seu nome, Jesus Cristo, ele pode confiar. Jesus, Jesus, indo ao fundo é do rebanhão, nele a gente pode confiar. Mostra um pouquinho. Vamos lá. Vamos à meditação. Fica muito alto aqui. Vamos baixar um pouco mais. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Vamos lá. Então o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, dizendo para rogar, pedir, orar por ele, pelos seus que estavam o servindo, fazendo o trabalho do Senhor como cooperadores, como auxiliares na obra do Senhor, para que a palavra do Senhor tivesse livre curso, livre passagem, e seja ou pudesse ser glorificada como também o é entre vós. Quer dizer, o apóstolo Paulo estava em outro lugar e estava pedindo para a igreja em Tessalônica orar por ele, para que ele pudesse ter então a liberdade para pregar o genuíno evangelho. Possivelmente aqui, ou ele estava preso, ou tinha acabado de sair da prisão. Estava sofrendo perseguição, portanto, dificuldade no local onde ele estava. E não dá mais ou menos para a gente ter uma noção, né, de onde ele estava quando mandou essa carta. Tem que se valer pela história, nós não temos aqui, mas possivelmente deveria Paulo estar passando exatamente isso que eu já falei. Então, ele exorta a oração. É muito importante que leamos a palavra do Senhor, entendemos e que façamos em prática. E fazer em prática é isso: é orar para que Deus abra a porta, e é agir de acordo com a possibilidade. Se podemos ajudar algum servo do Senhor a pregoar o Evangelho, se formos autoridades ou homens da lei, advogados, se for para advogar pela causa da igreja, isso tudo é fazer a obra do Senhor também, tá? Você, quando está ajudando um dos pequeninos do Senhor, está ajudando só eles, mas a obra do Senhor, e vai ser recompensado por isso. Então Paulo pede aqui para orar, para que Deus se movesse e agisse a seu favor, né? Já que essa era a única possibilidade que eles tinham,
por conta da distância e da misericórdia de Deus. No entanto, aqui dá para a gente interpretar que também, se alguém puder ajudar de alguma outra forma, cooperar de alguma outra forma para ajudar a obra do Senhor, sempre é bem-vinda toda a ajuda, todo o subsídio, toda a contribuição, inclusive monetária, para financiar, patrocinar realmente homens e mulheres de Deus que fazem a obra do Senhor com todo esmero, com todo cuidado, zelo, carinho, e estão exatamente fazendo o vídeo do Senhor. Ou seja, o importante, o essencial é ganhar almas e fazer a obra de Deus, e não se enriquecer em nome de ganhar almas ou de fazer a obra do Senhor. Para que então a obra do Senhor pudesse ser glorificada, para que a palavra do Senhor fosse enaltecida, era necessário, pelo menos na visão do apóstolo Paulo, orar ao Senhor. Por isso que ele pediu a oração dos que estavam em Tessalônica. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, de homens perversos, de homens corruptos, de homens de reputação libada e não ilibada, de homens cuja a sua vontade é simplesmente satisfazer o seu ego, seus interesses, e não do povo, e não da obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo pedia encarecidamente para a igreja orar também no sentido para livrar de homens terríveis, abomináveis, de homens que são amantes de si mesmos, de homens que são podridão, que podem até serem pessoas que temem a Deus aparentemente, no entanto, na sua essência. O apóstolo Paulo revela aqui uma coisa muito interessante, um fato muito interessante, quando ele diz que a fé não é de todos. Ele mesmo que falou isso. E aqui é demonstrado que, apesar de ser um dom, que praticamente todos podem ter esse dom, ela não habita na vida de todos. Ela não é despertada na vida de todos. Ou todos não querem despertar essa fé, dar ensejo ou vazão, oportunidade para que a fé realmente se aflore, brote. E nós sabemos, à luz da palavra do Senhor, que aquele que não tem fé desagrada ao Senhor, porque para lhe agradar é necessário ter fé, e o homem assim é tratado como a onda do mar, que vai e volta, não tem exatamente certeza de nada, vive numa dúvida, numa incógnita, e vai de mal a pior, porque está enganando e sendo enganado. E o apóstolo Paulo pede para nos orar, para Deus dar sabedoria também, para nos livrarmos desses tais, porque às vezes esses tais estão bem próximos de nós e nós nem imaginamos, e passam desapercebidos. E quando a gente vai ver, o estrago já é grande, porque eles já nos enganaram, já enganaram não só a nós, mas várias outras pessoas, criaram uma série de celeuma, e ainda quem é capaz de pagar o pato é você, né? Então, é necessário não só a oração para Deus nos livrar, mas a oração também para nos dar sabedoria quando estivermos próximos desses tais, soubermos exatamente nos portarmos, soubermos exatamente conduzirmos, contornarmos a situação, não sermos ludibriados, enganados pelo sujeito que é avarento, que é terrível, que é um homem mau, dissoluto, corrupto, enganador, que tem por sua essência fazer exatamente o mal ao próximo. Então nós temos que pensar nesse sentido, meus caros. Guardará do maligno. Então nós temos que ter a certeza, a confiança que Deus vai nos ajudar nesse sentido. Se não livrar que chegam até a nós, quando eles cheguem, então nós soubemos lidar com os tais. E confiamos de vós. Paulo diz, então eu confio, nós aqui onde estamos, confiamos de vós, povo de Tessalônica, que no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vós mandamos,
não só fazer, mas como de fato, realmente, né, não fica só um plano teórico, mas na prática, fazeis aquilo que nós estamos mandando, oração e também sendo sábio para lidar com as situações complicadas por conta desses homens malignos, perversos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade. Pede então o apóstolo Paulo para que todos estejam trilhando, caminhando pela a vereda da caridade de Deus, do amor de Deus, e também na paciência de Cristo. O amor de Deus que deu seu Filho unigênito para salvar a todos que nele crê. O amor de Deus que ama, inclusive, o pecador mais terrível. O amor de Deus que foi demonstrado em Cristo Jesus. E para termos a paciência de Cristo, porque Cristo, de fato, foi paciente, porque ele cumpriu tudo aquilo que o Pai quis, da maneira exata, no momento certo, tudo realmente, cumprindo-se as profecias. Ser paciente como Jesus, nós devemos ser. Jesus, inclusive, foi mais paciente, mais longânimo do que o próprio Jó, porque ele sabia de tudo de antemão e poderia ficar um pouco aflito. Até a sua carne, de alguma maneira, ficou agitada quando ele sobe no Monte das Oliveiras e, sabendo que aquele cálice não poderia ser afastado, né? Até pedindo e o pai não deixando, soa suor de sangue. No entanto, ele foi paciente. No entanto, ele deixou ser feito tudo como deveria fazer. Como um cordeiro manso foi até o alto do Gólgota ser crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, para trazer a cura das nossas enfermidades. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. Então, tenhamos o amor do Deus Pai e a paciência do exemplo de Cristo Jesus. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo o irmão. Agora, o conselho do apóstolo Paulo é que nós nos apartamos, separamos dos irmãos que andam desordenadamente, não segundo a tradição de que nos recebeu. A tradição, que não é aquela tradição dos fariseus que invalidavam os mandamentos do Senhor, mas sim uma tradição à luz do Evangelho, à luz de Cristo, que Paulo está aqui se referindo exatamente da questão do trabalho, exatamente da questão do ocupar a mente, né? De fato, se não estiver fazendo a obra do Senhor, que esteja trabalhando para comer. Se não esteja trabalhando para comer, secularmente, que esteja fazendo a obra do Senhor, que não fique com a sua cabeça vazia, porque, como diz o ditado, cabeça vazia é oficina do inimigo. Você está mais propenso a fazer coisas insanas à vontade do maligno quando você não está com a cabeça ocupada. Então, o apóstolo Paulo está exortando aos irmãos para considerar aqueles que andam de modo desordenado, não necessariamente também com relação ao trabalho. Claro que aqui especificamente é o trabalho, você vai perceber nos versículos adiante, mas se nós meditar só no modo desordenado, existe vários exemplos disso. Por exemplo, o sujeito que não tem controle de si, o sujeito que é viciado, um sujeito que se entrega à bebida, se entrega às drogas, se entrega ao mundo do crime, da prostituição, é um irmão desordenado. Por mais que ele não faça que nem os ímpios fazem, mas lá escondidinho, né? Dá sua escapadinha. Lá escondidinho ele faz os seus pecadinhos, né? Comete as suas vicissitudes, tá? Esses também podem ser denotados como desordenadamente, melhor dizendo. Aqueles que ficam falando mal dos irmãos, inventando, criando falácias acerca dele, falando, injuriando, caluniando, né? Inventando exatamente coisas que não são verdades. Esses tais também podem ser assim considerados.
Mas aqui especificamente é trabalho, porque vai dizer exatamente nos próximos versículos seguintes. Porque vós bem sabeis como convém imitarmos. Vocês sabem como deve prosseguir. Mas já foi falado isso. Já foi dito isso. Toda a igreja sabe. Em todas as partes. Para que nós não houvemos desordenadamente entre vós. Ou vadiamente entre vós. Vagabundamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalho noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Esse versículo, meus caros, ele é bem profundo, porque é bom você grifar, versículo 8 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, porque ele não fala só no aspecto dos irmãos, seriam dependentes da obra do Senhor e fizesse a obra do Senhor. Aqui está falando daqueles que se aproveitam de fazer a obra do Senhor. Aqui não está falando especificamente daquele que fraquejou ou teve uma necessidade e precisa da ajuda de fato. E aqui também não está falando só do ímpio que vive desordenadamente. Aqui a temática específica é em direção do povo da igreja. Não é uma mensagem para os ímpios. Então, veja só. Nem de graça nós comamos o pão de homem algum. Aí fica muito claro e óbvio que o apóstolo Paulo chega até a usar de um exagero, uma hipérbole. Por quê? Então quer dizer que quando nós estivermos passando necessidade de fato, não podemos comer de graça nada. Ou quando nós estivermos doentes, impossibilitados de trabalhar, então não vamos comer? Não é isso. Aqui, por isso que eu digo que é um exagero. É para salientar, é para reforçar a ideia de que aqueles que querem se aproveitar do Evangelho, aqueles que querem usar o nome de Deus para se enriquecer ou se levantar na custa dos outros, que estariam errados, que não tinham sido ainda convertidos. Então, nem de graça comemos o pão de homem algum. Essa palavra para os tais aí que vivem do Evangelho, que constrói castelos, que constrói patrimônios exorbitantes, para que constrói aí o próprio céu, entre aspas, na terra. Porque não é para nós comer pão algum sem trabalharmos, de graça. Ah, mas eu fiz a obra do Senhor. Ok, você fez a obra do Senhor. É um trabalho isso. É um trabalho voluntário, mas que tem a devida remuneração, que pode ser dada pelo um gesto de carinho pelos próprios homens, pelos próprios irmãos, como por Deus principalmente, que o trabalho do Senhor não é em vão. E o obreiro, ele é digno do seu salário. Aí entra aquela questão que os ímpios, ou aqueles que são céticos, ficam taxando, generalizando, dizendo que todos aqueles que fazem a obra do Senhor são aproveitadores. Não é verdade. Tem aqueles que fazem de fato, não para se enriquecer, para viver da obra, não tem problema nenhum. Aqui o que o Paulo está falando é do estágio que quer ser pesado, aproveitar da boa vontade das pessoas. Por exemplo, você ganhou uma comida, ganhou uma bebida, ganhou uma veste de uma família. E aí você, de fazer a obra do Senhor com outro lugar, para lá receber a mesma ajuda, você fica ali acomodado. Né? Porque ali é bom, porque é vantajoso, fica naquela zona de conforto, você recebe, se enriquece, porque aquela família é abastada. Isso não deve ser feito. Ou você pode trabalhar secularmente, você tem aí qualificação profissional para tal e não faz. Né? Tem incapacitado para tal e não faz. É isso que o apóstolo Paulo está condenando. Toda regra tem exceção, nós temos que analisar com cuidado. Né? Porque se nós lemos assim, olha, nem de gasto mesmo o pão do homem, então, oh, meu Deus, alguns eu vou para o inferno porque eu não consigo meditar aqui. Talvez eu acabe essa live antes do tempo. Vamos dar uma adiantada. Nem de graça, portanto, comemos o pão de homem algum, mas com trabalho, fadiga, canseira, né, e suor do rosto, trabalhando noite e dia. Aqui Paulo, será que ele está defendendo a escravidão, né, o trabalho, a carga horária acima da lei, né, que hoje é 8 horas, que outra hora chegou a ser 16 horas, né? Penso que não. Se culturalmente se fazia isso, poderia ele estar pensando.
acredito à luz do Evangelho que isso aqui é mais um exagero, tá? Para o sujeito, de fato, dar valor ao trabalho, para o sujeito, de fato, não se aproveitar do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo não se aproveitava do Evangelho, porque quando ele via a possibilidade de trabalho, ele trabalhava secularmente. Quando ele via possibilidade de outras famílias, de outro povo lhe ajudar, ele não era pesado para aquele povo. Não, eu não vou mais pedir para vocês ou querer a ajuda de vocês, porque está sendo pesado, está dando muita despesa para vós, então eu vou procurar um outro foco, um outro povo que pudesse me ajudar. Era sábio nesse sentido. Agora, nos tempos odiados, esses pregadores aí, da teologia da prosperidade, quanto mais eles sabem que o sujeito é rico, mais eles vão atrás dele. Né? Vão que nem carne, nem urubu. Né? Comer até não dá mais jeito, comer tudo que a pessoa tem. Né? É da carro, é da casa, é da terreno, é da isso, é daquilo. Isso é heresia que esses tais fazem. Isso é doutrina de demônios. Porque Paulo está pregando aqui exatamente o certo, para não sermos pesados, para não darmos despesas, gastos a nenhum de vós. Tanto para os irmãos que não podem ajudar toda a vida, então vamos trabalhar secularmente, como até mesmo para os ímpios, para aqueles que são mais prudentes que os filhos da luz, filhos das trevas são mais prudentes que da luz, para não dar escândalo, para eles não ficar falando, aquele é um vadio, aquele é um malandro. Tá? Aí entra uma outra questão também, que muitos acabam interpretando mal. Às vezes o sujeito quer trabalhar, e deixamos de ser hipócritas, né? Porque falar é muito fácil, né? Ajudar é difícil, porque tem pessoas, meus caros, tendo um probleminha aqui com a live, precisam de ajuda, não precisam de... Aliás, tem pessoas que precisam de conselho, outras precisam de ajuda. Há uma diferença. Porque eu posso precisar de conselho quando eu tenho, por exemplo, capital, eu tenho dinheiro e torro tudo, jogo tudo fora. Agora, eu preciso de uma ajuda monetária quando, por exemplo, eu estou numa determinada cidade, ali não tem emprego, eu tenho que ir para uma outra que tem bastante emprego, então eu preciso de uma ajuda monetária para tal. É um exemplo. Então nós temos que discernir isso tudo também. Examinar bem o caso, procurar o diálogo, né, que estão aí crescendo grandemente, deixando seus vídeos cada vez mais ricos. Pensar nesse lado social, porque condições de arranjar um emprego para o sujeito trabalhar, que é membro da sua denominação, e às vezes não faz, ou não cria um ponto de trabalho, né, para empregar os seus próprios membros. E falta muita sabedoria nisso tudo. Aí, por isso que o evangelho é escandalizado de várias maneiras. Porque às vezes o sujeito vai para a igreja precisando de uma ajuda de fato. Né? Já está totalmente desesperado, sua vida retomando a live, caiu. Então eu estava falando assim dos irmãos que não compreendem seus irmãos, que não compreendem os neófitos iniciantes do evangelho, que vem ferido, necessitando de várias coisas, né? Eu falava que vinha o beberrão, que vinham os viciados em drogas, que necessitariam de uma ajuda muito maior, né? De clínicas para se recuperar, de outras coisas. Então, se a igreja tivesse esse propósito social também, de ressocializar o indivíduo, de ajudar o indivíduo a ser também não só o cidadão dos céus, mas também o cidadão da terra do bem, né? Não existiriam os maus testemunhos. O que acontece? Às vezes, isso eu vivenciei, eu vi, enxerguei com meus olhos, as pessoas virem por o evangelho de uma determinada igreja cristã, chega lá bêbada, chega lá drogada, chegam lá arrebentadas do mundo do crime, do mundo da prostituição, etc. Existem vários problemas nesse sentido, ou que as pessoas têm essas problemáticas, aí, essas mazelas, então elas chegam diante da igreja e aceita Jesus e tal, e quer ter uma nova vida. No entanto, a igreja, podendo oferecer, não oferece, porque a sua cúpula, a sua diretoria se enriquece na custa dos mais pobres, dos necessitados, e os necessitados cada vez ficam mais necessitados, né? Porque há de fato a inversão de valor. A Bíblia diz para nós amar ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo diz para nós ter a caridade de Deus e a paciência de Cristo, né? Então
E eu via geralmente pessoas vindo para o evangelho, daqui a 2, 3 meses já estavam saindo. Ou pessoas dando escândalo, por exemplo, estavam no mundo das drogas, ficaram em cima do púlpito, pregaram, né? Foram até pregadores, né? Interregno num período de 3, 4, 5 meses, e depois voltaram para o mundo. Ou foram pegas, inclusive, né? Até saiu aí notícia, pessoas sendo pegas, traficando, sendo pastor. Por quê? Não houve o trabalho como deveria sobre essa pessoa. Agora nós tivemos um pastor que matou seus próprios filhos. Claro, aí já é um caso mais emblemático e também envolvia drogas, porque ele era o pastor mandante, dirigente, tá? Era ele que mandava na sua denominação. Aí fica complicado, né? Diz que teve alguns pastores, inclusive, que estavam falando no seguinte sentido, de haver uma peneira, um filtro, para que a lei brasileira não aceite como pastor qualquer um, para que também não se abra em cada esquina qualquer igreja, que tenha uma melhor averiguação, tá? Examinação, para que de fato a procedência daquela igreja seja aquela que vá de encontro com de fato o que manda a Constituição brasileira e também se encaixe de acordo com a Constituição dos céus da Bíblia Sagrada, tá? Então, esse versículo aqui é muito importante, mas deve ser interpretado com muito cuidado, porque a pessoa diz assim, na maior arrogância: olha, se tu não trabalha, tu não come. E fica açoitando a pessoa, e a pessoa vai se desesperar, a pessoa é capaz até de se matar. Conta-se, né? E deve ser verdade, deu muito aí no Facebook, talvez não especificamente aquela pessoa, mas já deve ter ocorrido, que um pai forçava tanto a filha a seguir o modelo padrão, os usos e costumes de uma denominação evangélica, que a filha se arrenegou e a filha, num ato de rebeldia e de revolta por aquela imposição, né, aquela perseguição, não deixava nem ela vivenciar a sua adolescência, porque parecia que ela tinha 13, 14 anos, acabou atentando contra a sua própria vida, porque não aguentava mais. Aí eu pergunto, cadê a sabedoria dos pais? Cadê aquela mensagem que o apóstolo Paulo falou para os pais? Para não tirar os ânimos dos filhos, né? E para não os irritá-los. Irritar é isso, é aborrecer, é violentar, é espancar, é forçar, é colocar em posição na pessoa. O evangelho não se baseia, o evangelho não se norteia, tá? Por imposição. O evangelho, ele é simples e ele se baseia por livre e espontânea vontade, nem por força nem por violência. O Espírito de Deus que opera através da palavra que vai convencer o homem e a mulher do pecado. E não é a força, a pancada, a porrada, os chutes e os pontapés. Pensamos nesse sentido, para não sermos arrogantes ao interpretar a lei como os fariseus faziam, a risca, porque aí você vai ser que nem um fariseu mesmo, vai apedrejar a mulher adúltera. Não vai conseguir entendê-la para perdoá-la, não vai conseguir enxergar que ali tem uma alma carente, preciosa, precisando de Deus, de perdão e de salvação. Você não vai olhar para o aspecto humano da pessoa. Você vai virar um tirano, um ditador. Você tanto condena governos ditatoriais, você tanto condena governos que foram, de fato, cruéis, como o de Hitler, que culminou aí na Segunda Guerra Mundial, que matou vários judeus, né? E fez aí uma das, se não há maior barbárie humana, maior genocídio humano, né? Então, você tem que parar e analisar isso, tá? E pensar nesse sentido. Não dando brecha para o pecado, no entanto, também não querendo ser juiz, não querendo ser o melhor, o santarrão, o bonzão, porque quem julga é Deus pela sua reta justiça, e Deus é amor, é justiça, tá? Aliás, é interessante nós meditar, quando nós pensamos que Deus é amor, é amor, é amor, Deus é justiça. Que Deus trabalha diferente dos nossos pensamentos. Quando nós pensamos assim, Deus é amor, Deus vai perdoar, Deus vai fazer isso, né? Nós vamos colocando a mão na cabecinha, Deus vem com a justiça. E quando nós pensamos que Deus é só justiça, é só julgamento, é só condenação, Deus vem, né, com um ato diferente, age de uma maneira diferente, com amor. É para confundir o homem mesmo.
É para o homem não se gabar. Ah, não, eu tenho um Deus, o que eu falo acontece, o que eu digo é e pronto, e está falado. Não é assim que funciona. Porque ainda quando estamos convosco, né, nós mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E é naquele aspecto que eu já falei. Portanto, ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas. É para você fazer tolices, falar mal do seu irmão, ficar com a sua cabeça desocupada fazendo aquilo que o diabo quer e o diabo gosta. É óbvio que você está errado. Ou você se ocupa além da palavra de Deus, que é um trabalho. Não vai dizer que é um trabalho, porque a sua mente está funcionando, está trabalhando. Se você lê a palavra de Deus, ora, é um trabalho, tá? É um trabalho voluntário, sem remuneração. Você sabia que há diferença de trabalho para emprego? O trabalho pode ser, o trabalho, inclusive, da obra do Senhor, que é voluntário, pode ser remunerado, no entanto, é voluntário. O que é voluntário? Porque você não tem uma obrigação para fazer aquilo e nem em contrapartida Deus te obriga a fazer aquilo. Nem que você é obrigado a fazer aquilo e nem que alguém está te dizendo para fazer. Então, é voluntário nesse sentido. Agora, já quando você tem um trabalho que é um emprego, já é diferente. Porque você tem que se submeter à autoridade ou a um patrão, né? Que lhe manda fazer algumas coisas, que lhe dá ordens. Em contrapartida, você recebe a remuneração. O patrão tem a obrigação de te remunerar e você tem, em contrapartida, a obrigação de laborar para ele. Na obra do Senhor é diferente. Você não tem obrigação, porque Deus não te obriga a fazer a obra dele. E muito menos Deus não tem absolutamente nada a te dever. É claro, pela sua infinita misericórdia, nos concede as suas bênçãos, né? Porque o seu favor merecido nos alcança. Ele mesmo disse na sua palavra, intermédio do apóstolo Paulo, que Deus recompensa o trabalho evangelístico ou o trabalho na sua seara, tá? Então, nós temos que pensar nesse sentido. E, circularmente, funciona da mesma maneira. Existe trabalho voluntário, por exemplo, você trabalhar para uma entidade filantrópica, você trabalhar para algum órgão público de modo voluntário, você trabalhar para ONGs, organizações não governamentais, e você não tem nenhuma remuneração. Você pode ter alguns benefícios, né? Por exemplo, se você trabalhar em órgãos públicos, você pode ter o benefício de não pagar taxas ou o preço de um concurso, né? O valor de um concurso. Por exemplo, você quer fazer um concurso público para engenharia, digamos assim, e lá você tem que pagar 200, 300 reais aquela taxa, você não precisa pagar, porque você já trabalhou voluntário, você tem a comprovação daquilo, então você se submete ao processo que vai lhe dar a isenção daquele custo pelo fato de você ter trabalhado. Então, é um benefício, não a obrigação do Estado de pagar algo. Tá? E assim, a gente pode até, de modo simbólico, falar acerca da obra do Senhor. Funciona dessa mesma maneira, é claro. Que Deus não tem obrigação de te dar, mas Ele dá em torno de benefícios pela sua infinita misericórdia, e muito mais do que os homens, diferente inclusive da processualística dos homens. Porque se nós formos ver lá em São Mateus 20, Jesus fala acerca dos trabalhadores. E tinha um grupo que trabalhava durante 20, 18 horas. Um outro grupo que começou a trabalhar cedo, 1, 2 horas. Aí chega o fim do expediente, o que acontece? Vamos receber o dinheiro. O patrão vai pagar. O patrão paga para o grupo que trabalhou 18, 20 horas e paga para o grupo que trabalhou 2, 3 horas a mesma quantia. Aí houve o quê? Dissensão. Peraí, nós trabalhamos mais, eles trabalharam menos, como é que pode funcionar isso? Isso não é certo, isso não é justo. Cadê a meritocracia? Em Cristo não existe mérito. Ninguém tem a capacidade, né? Pode até ter a capacidade, mas não tem de fato o mérito, ou seja, não tem privilégios, regalias com Deus. Porque nós somos pecadores, nós não somos merecedores de nada. Ah, não, mas eu trabalhei. Ok, mas o trabalho não é obrigado. Você fez por livre e espontânea vontade. Se você não fez por livre e espontânea vontade, você não se encaixou de acordo com aquilo que o Evangelho prega, manda, tá? Você fez por interesse, aí já está fora, não tem como receber bênção do Senhor. Então,
Ali na parábola fica evidenciado, claro, Deus dá aquilo que ele quer para quem ele quer. Tá? E Jesus diz naquela parábola claramente: eu sou bom, sou um patrão bom, eu dou o mesmo tanto para um para o outro. Agora, isso na lei dos homens não funciona assim. Recentemente eu até ouvi um sujeito aí que no mundo futebolista, desportivo, comentário que eu vi assim no YouTube, em que tinha um jogador de uma determinada seleção que queria ser convocado para a seleção, né? Mas não teria disputado aí as eliminatórias para a Copa do Mundo, que vai ser agora nesse mês, na Rússia. Mas queria, só que ele não jogou as eliminatórias, inclusive disse que tinha se aposentado. Aí quando chegou o tempo e ele viu que a seleção dele conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, ele pensou: opa, posso cancelar minha aposentadoria e servir para a seleção. O que o técnico fez? Não chamou, porque ele não trabalhou, porque ele não esteve com o grupo nas eliminatórias ajudando para que então a seleção fosse classificada para a Copa. Então veja, na dos homens funciona assim, é a meritocracia, pelo mérito, pelo merecimento da pessoa, tá? Agora para Deus não, é diferente. Trabalhar de Deus é totalmente diferente do que nós pensamos, meus caros, tá? Totalmente diferente do que nós pensamos. Graças a Deus por isso, né? Pelo menos podemos acreditar na verdadeira justiça. Então, trabalhando, fazendo coisas boas, você fazer coisas boas, então trabalhe. O seculamento ou o trabalho no Senhor, na obra do Senhor. Aos sextas, porém, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos com sossego, como o seu próprio pão, ou seja, que eles arranjam um emprego, aqui já é a questão do emprego, para o seu próprio sustento. Se não tiver, o voluntário, Deus prepara o benefício, alguém ajudar. O obreiro é digno do seu salário, tá? Tem então aí a prebenda dos que são leais, trabalho de fato. É como aqui que eu já falei outra hora, eu não vou repetir. E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Veja só. Então ele não fala só mal daqueles não estão trabalhando de fato, né? Entra naquelas hipóteses que eu citei, que quer se aproveitar do evangelho, não quer nada com a vida e tal. Quer vagabundear. E sabe que deve fazer o bem e não fazem. E vê aqueles, veja só, vê aqueles necessitados podendo ajudar e não ajuda, ainda taxa-os de vagabundo. Não ajuda-os. Isso é Jesus, por intermédio do apóstolo Paulo, na revelação do verdadeiro evangelho, fala dos dois polos, das duas partes. Tá? Isso é interessante, isso é muito bom, tá? Nós temos essa percepção, porque às vezes a gente só fica de um lado e não enxerga o outro, não ouve o contraditório, não ouve a voz do outro, não escuta o outro. Né? E quando escuta, é simplesmente para captar aquilo que ele acha interessante. Por exemplo, a pessoa não vai com a cara daquela outra. Aí vê aquela outra necessitada. Ela não vai lá perguntar: por que estás necessitando? Por que estás passando privações? É porque não tens emprego? É porque não queres trabalhar? É porque estás doente? Não vai perguntar. Aí quando vai, ela já pega aquilo que lhe serve para garantir como o que ela está falando é verdadeiro. Ela chega dentro da pessoa, a pessoa já está deprimida por conta da situação, diz: você está trabalhando? E não conseguiu nada? Não consegui nada. E não pergunta mais, não procura desmiuçar mais da pessoa, né? Extrair mais da pessoa. Aí ela fica pensando: olha, eu fui lá, falei com ele, não arranjou emprego, diz que colocou, é mentira e tal. E começa a criar aquela ladainha toda. Isso aqui o apóstolo Paulo está refutando aqui indiretamente, tacitamente, para dizer: olha, irmãos, eu vós não cansei de fazer o bem. Não adianta estar falando lá que o outro não trabalha, mas será que de fato o outro não trabalha ou que vós não quer fazer o bem? Vós não quer ajudar? Se o evangelho é ajuda, se o evangelho é fazer obras assistenciais. Se não podemos, vamos fazer aqui uma vaquinha. Se eu não posso, vamos fazer uma vaquinha. Vamos contribuir com aquilo que nós podemos para dar uma ajuda momentânea, obviamente, que a pessoa não pode viver como parasita, aí já entra no outro campo, né? Por isso que eu sempre prego nas minhas meditações aí, que o evangelho é equilíbrio e desapego. É desapego para o sujeito fazer o bem e é equilíbrio para que o sujeito que recebe o bem não fique exatamente aproveitando da boa fé do sujeito ad eternamente. Mas se alguém não obedecer a vossa palavra, por essa carta, por essa epístola, então não está em tal, e não vos mistureis
com ele para que se vergonhe. Tanto aquele que não quer fazer o bem de fato, podendo fazer, bem como aquele que tem condições de trabalho, tem o que fazer e não faz. Então é para notar o tal e desprezá-lo. Não é pecado algum fazer isso. Para que ele se envergonhe, para que ele pense, né, consigo mesmo, com a consciência pese, e ele reveja seus posicionamentos, procure o diálogo e procure resolver da melhor maneira possível. Todavia não tenhas como inimigo, mas a demonstrar como um irmão. É necessário dar o conselho. Aí ele vai responder o seu conselho, ou a sua exortação. Olha, não é que eu quero ficar assim, é que eu não tenho ajuda, então me ajude. Tá? A coisa resolve a base do diálogo. Mas quando uma das partes não quer ouvir, ou é surda, ou sempre quer fazer valer a ferro e a fogo a sua opinião, aí fica complicado. Fica complicado. Por exemplo, aquele que não quer ajudar, vai continuar sem procurar supedando embasamento para não ajudar. O que não quer trabalhar também vai procurar desculpa, pretexto para não. É isso que é o problema. Quando não há exatamente essa convergência, não há o ceder de uma das partes. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todo vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, qual é o sinal de todas as epístolas, escrito. Graças ao Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos aí, através dessa exortação do próprio Deus, que devemos orar para que o Evangelho possa ser propagado, possa ter livre curso, para que as barreiras venham a ser destruídas, para que em locais que é vetado, é proibido a prática do genuíno Evangelho, possa ser aberta a porta para a pregação, para a glorificação do nome de Deus, enaltecimento do seu nome. Temos que orar ao Senhor para que Ele nos livre de homens maus. Temos que ter o amor, o nosso coração para o caminho do amor, da caridade de Deus e da paciência de Cristo. Temos que tomar cuidado com a questão do desordenamento, né? A palavra exatamente, às vezes eu me atrapalho em falar, o desordenadamente, né? Para não andarmos desordenadamente e nem armos ou de fato aceitarmos aqueles que assim amam, assim procedem, sabendo nós discernir todas as coisas, procurando diálogo para resolver todas as questões. Então aprendemos isso tudo nessa lição aí da epístola da segunda aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Vamos à oração, meus caros. Vai ser breve também a oração, porque já nós teremos mais outra pregação e mais outra oração. Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa bênção. Continue conosco, ó Pai, perdoando nossos pecados, nossas falhas e debilidade. Nos ajude a cumprir a Tua palavra, nos dê esclarecimento, entendimento, não só para ficar no campo teórico, mas para praticarmos, dar-nos coragem, sabedoria, entendimento de fato, Senhor. Não deixe o inimigo nos cegar, o nosso entendimento, nos enganar, nos ludibriar e fazer com que seus adeptos, esses homens maus, nos impeçam de progredir, de prosperar, de ser bênçãos, canais de bênçãos para outras pessoas. Senhor, Tu sabe como são as pessoas, o que passa em cada um, em cada indivíduo, aquele que quer se achegar a Ti, aquele que não quer. Assim como o apóstolo Paulo disse aqui, que a fé não é de todos, é de fato. Existem homens maus, terríveis, nos livros desses tais, que não querem submeter a sua vontade e ainda querem impedir que a tua obra seja feita. Senhor, meu Deus, olhai pelo teu povo, olhai pela tua igreja, olhai pelos teus servos e servas fiéis, contemplai na face da terra, como a tua palavra nos diz, que você contempla, que tu contemplas o justo, e as suas orações têm o efeito. Ó Deus poderoso, opera mesmo, em nome de Jesus Cristo, curando, libertando, transformando, abrindo portas de emprego, portas para a pregação do teu evangelho, enviando missionários, evangelistas para fazer a tua obra. Sara todas as nossas enfermidades, liberta-nos de
todas as cadeias, prisões malignas, das prisões mentais, das prisões na área material, das prisões na área sentimental, social, econômica, meu Pai, que nós estamos passando aí nesse Brasil por conta da corrupção, por conta desses homens dissolutos, corruptos, que não quiseram governar para o povo, mas sim para si mesmo. Pelejar pela tua igreja, pelejar pelo teu povo, que a tua igreja tenha sabedoria para eleger verdadeiramente um homem de Deus, uma pessoa de Deus que esteja governando para o povo, sendo temente a ti, governando para o povo, porque do jeito que está, não vamos aguentar mais, não tem mais jeito. A tua palavra nos diz que realmente um governo ímpio faz com que a nação sofra, e nós não queremos mais governos ímpios, ímpios no sentido de temer ao Senhor, de fato visar o povo. Ó Deus poderoso, opera maravilha, fala conosco através das tuas palavras cada vez mais quando meditamos, contempla-nos nesse dia. Abençoa grandemente a nossa vida, a nossa família, aqueles e aquelas que necessitam da tua misericórdia, do teu poder, que sejam alcançados. O Senhor mova o coração de pedra, dê um coração de carne, para que as pessoas possam ajudar umas às outras, ter o mesmo sentimento que tu tivesse pela igreja, doando-se totalmente, integralmente para a sua igreja, para a salvação do povo, para a salvação do mundo, para a salvação dos gentios, dos judeus. Ó Deus poderoso, que tenhamos essa consciência e mentalidade de ti para fazermos exatamente aquilo que te agrada, teu nome possa ser enaltecido, glorificado no meio do povo pelo nosso bom testemunho, por nós realmente estarmos espelhando a luz, refletindo a luz de ti, ó Deus poderoso, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, pela tua bênção, pela tua vitória até aqui alcançado, porque até aqui tem nos ajudado, ó Deus. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, amém. Confirma a sua bênção. Confirma, Senhor, o que pedimos na nossa oração, respondendo com grande poder, respondendo exatamente com aquilo que nós precisamos. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Essa foi mais uma pregação, mais uma oração aqui para o momento da pregação. Até mais.